Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de um personagem muito interessante, Augusto Severo. Augusto Severo, ele foi o rival brasileiro de Santos Dumont e pouca gente sabe disso. Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, ele nasceu no dia 11 de janeiro de 1864, no Rio Grande do Norte. Ele fez suas primeiras letras, os primeiros estudos lá no Rio Grande do Norte. Em 1880, ele foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Politécnica, onde se graduou. Isso ainda era no tempo do imperador Pedro II. Lá na Politécnica, ele soube da navegação aérea. Ele conheceu isso através de Júlio César Ribeiro de Souza. A gente já falou dele, o paranaense voador. E ele falava do seu dirigível, como ele podia controlar o voo do dirigível nessa época, que era uma novidade total. Então, o Augusto, ele soube disso, ficou apaixonado pelo voo, passou a estudar o voo e observava os pássaros. Projetou um dirigível em 1881, mas não teve verba para poder terminar esse dirigível. Ele voltou para o Rio Grande do Norte e foi trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar, ganhar a vida. Foi professor de matemática. Ele era de uma família rica, mas ele precisava também trabalhar. Ele foi professor de matemática num ginásio lá no Rio Grande do Norte. Chegou a abrir um comércio, foi jornalista do jornal A República e fazia reportagens anti a monarquia. Ele e o irmão depois tentaram fazer um dirigível lá no Rio Grande do Norte, o Potiguariana, mas ele nunca saiu do papel, nunca teve verba para isso. Ele passou para a política. Na política, no tempo da República, ele passou a ser deputado federal. O Rio Grande do Norte virou estado e ele passou a ser o deputado aqui na capital. Eu não vou falar da vida política dele, não, porque a vida política dele é grande, né? Em 1892, ele conseguiu um apoio financeiro da Politécnica para produzir seu primeiro dirigível. Ele foi o inventor da armação. Até então os dirigíveis, os balões, tinham uma estrutura mole. Ele criou a primeira estrutura como se fosse um esqueleto para o seu dirigível. Tipo o Zeppelin ia usar depois, com alumínio. Só que ele usou bambu para isso. E ele pediu que tudo fosse fabricado na França, do motor ao bojo do dirigível, do aerostato. Quando ele chegou aqui no Rio, no começo da República, o presidente era Floriano Peixoto, e Floriano Peixoto, teve vários problemas para poder governar. Um deles foi a revolta da Armada. E Floriano soube do dirigível e ficou interessadíssimo. Mandou ainda dar mais um dinheiro extra para o Augusto, porque ele pretendia bombardear a frota rebelde da Armada, que tinha se rebelado, pelo ar. Ele pensava em fazer um ataque aéreo contra os marinheiros revoltosos. Então ele pediu para que o Augusto trabalhasse no dirigível e fosse apressado a coisa. Só que essa pressa toda acabou causando problema. O dirigível já estava no Brasil, já estava em Realengo. Eles tiveram construir um hangar para ele. Em Realengo, eles começaram os primeiros testes. Os testes de campo estavam funcionando bem, mas a pressa que o Floriano Peixoto estava querendo acabou estragando tudo, porque o dirigível foi manipulado por pessoas inexperientes. Ninguém tinha experiência na manipulação de dirigível. Existem algumas fotos do dirigível que se chamava Bartolomeu de Gusmão. O padre voador, nós também já fizemos um vídeo sobre ele. E o dirigível Bartolomeu de Gusmão
acabou sofrendo com a manipulação. Prejudicaram a gôndola foi quebrada e os bambus acabaram furando o bojo do dirigível. E ele não acabou voando, acabou não podendo voar. A rebelião também terminou, Floriano ficou com aquela coisa encalhada, deixou aquilo para lá. Ele perdeu dinheiro, o Augusto, mas não ligou para isso. No dia 19 de abril de 1866, ele até patenteou algumas coisas. Ele patenteou um motor a expansão múltipla e ele teve outras patentes, ficou, mas sempre interessado na dirigibilidade. Então ele soube do prêmio que o Santos Dumont estava concorrendo, um prêmio em francos, 100 mil francos. E ele pensou, então eu também posso concorrer, eu vou para Paris. Em 1901, Severo licenciou-se da Câmara para viajar para a França e se dedicar à construção do dirigível. O Pax, ele era o nome desse dirigível. Ele queria o prêmio. Esse prêmio que foi para, no caso, chegou a ser para Santos Dumont, né? Que ele foi o primeiro a fazer o circuito, que era de um ponto, dar a volta na Torre Eiffel e voltar ao mesmo ponto. Então ele estava de olho nesse prêmio. Ele achava que o Pax conseguiria fazer essa trajetória até melhor do que o Santos Dumont. Mas ele chegou atrasado. Teve problemas, ele não conseguia manter o dirigível por causa do mau tempo. O mau tempo, nessa época em Paris, estava muito ruim. E o Pax não conseguia evoluir. E ele tinha um mecânico de confiança, o Sachet, que era o mecânico dele de confiança. E esse mecânico tinha consertado o motor, preparado o Pax para o voo. E o Santos Dumont foi na frente, conseguiu fazer o dirigível dele funcionar. E partiu. O Augusto ficou chateado porque ele não conseguiu sair na frente do Santos Dumont. E ele pensou o seguinte, então eu vou voar do mesmo jeito, vou mostrar que o meu é melhor, é mais dirigível do que o do Santos Dumont. Porque o dele não precisava de leme, ele tinha uma série de hélices que faziam um movimento para cima, para baixo, esquerda, direita, que ele acreditava que era melhor para os dirigíveis. No dia 12 de maio de 1902, ele lançou o dirigível aos céus. Ele foi junto com o seu fiel escudeiro, Georges Sachet, e às 5h30 saiu para fazer a sua viagem aérea. O dirigível chegou a voar alguns minutos. Ele ascendeu aos céus até 400 metros de altura. Só que houve uma tragédia. Ele explodiu e caiu bem no meio da avenida, matando tanto o Augusto como o Sachet. Eles foram mortos quase que instantaneamente. E ele ficou, o dirigível, totalmente destruído. E ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Ele foi esquecido depois pela gente, ninguém lembrava dele. Ele tem uma praça lá no Rio Grande do Norte. A tragédia dele não foi tão grande que a esposa não aguentou o impacto da morte. Ela se suicidou em 1908. Ela deu um tiro no coração, com 30 anos de idade. Ele tinha morrido aos 34. E o Augusto Severo, e ele realmente era um candidato muito forte com o Santos Dumont. Ele faria uma competição pesada contra Dumont. Além de ser extremamente inteligente, ele tinha recursos. Ele não era rico como o Santos Dumont, mas ele tinha recursos. Ele conseguiu recursos como deputado, político, tanto na capital do Império como no Rio Grande do Norte. Com Dumont depois passando para o mais pesado que o ar, o Augusto Severo com certeza também ia trabalhar num projeto do mais pesado que o ar.
Pena que ele morreu muito cedo, né? Como eu falei, aos 34 anos, num acidente horroroso que foi muito comentado na época. Os franceses ficaram chocados com a explosão. Centenas de pessoas foram ao enterro do, do Augusto. E os corpos só foram. O corpo dele só foi trazido para o Brasil muito tempo depois. E foi mais um dos heróis, dos grandes exploradores, inventores, que nós brasileiros sempre fazemos a questão de esquecer. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.